Bom, gente, agora que a gente viu as propriedades físicas da água, nos resta terminar de relembrar os conceitos relacionados à hidrostática. Então, nós vamos ver na aula de hoje alguns conceitos vistos lá em fenômenos de transporte que vão nos dar a base aqui para a hidráulica 1, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos de hidrostática. Então, envolvendo a hidrostática, nós vamos falar sobre pressão, tensão cisalhante, relembrar o princípio de Pascal e a lei de Stevens e a equação fundamental da hidrostática e dar uma relembrada aí nas escalas de pressões e nos aparelhos e formas de medidas de pressão. Bom, vamos começar. Bom, suponhamos que uma porção de fluido em um volume vol ou V, né, tenha uma superfície A, de área A. Então, tomando aí este volume aqui de controle, nós vamos pegar um infinitesimal dessa área, tá? Então, dessa superfície, nós vamos destacar uma porçãozinha da superfície total que nós vamos chamar de ΔA, né? Nesse ΔA, vai agir uma força resultante que nós vamos chamar de força F, em uma direção qualquer, tá? Bom, essa força resultante, ela tem uma componente na direção normal. A direção normal é normal à área A, ou seja, perpendicular ao plano da área A, e ela também tem uma componente na sua direção tangencial, que tem a direção, né, tangente à nossa área A, ou seja, atua no mesmo plano da areazinha que nós estamos considerando, tá bom? Se nós conhecermos as componentes Fn e Ft, é possível definir a força F. Concordam comigo? Bom, nós conseguimos relacionar o módulo da componente normal da força F, né, com a área ΔA, né? Isso daí nós vamos chamar de pressão, né? Então, a pressão sobre a área ΔA vai ser definida como sendo a relação entre a força normal, Fn, que age perpendicularmente sobre a área ΔA. Muitas vezes essa pressão ela pode variar conforme a área que está sendo escolhida, né? Então, essa relação que nós estamos representando é uma relação média de pressão, porque nem sempre essa distribuição ela é uniforme, né? Então, de acordo com a área, essa relação ela pode variar. Então, generalizando esse conceito, né, melhorando essa definição, para a gente definir a pressão em torno de uma área muito pequena ou a pressão em torno de um ponto qualquer da nossa área, nós vamos passar a condição limite, né? A gente precisar calcular essa pressão sobre uma área muito pequena. Então, nós vamos tomar uma área tendendo a zero. Então, da própria definição de derivada, nós vamos ter que pressão é a derivada da força normal dividido pela área, né? Em relação à área dA, que nós tomamos como sendo infinitesimal. Bom, se nós integrarmos, então, essa relação, né? Se nós integrarmos ao longo de toda a área o valor da pressão, nós vamos conseguir encontrar o módulo da componente normal da força F, né? Então, vai ser a força normal agindo sobre a superfície A, tá certo? Bom, e agora nós vamos definir tensão cisalhante. O conceito da tensão cisalhante ou tensão de cisalhamento nos escoamentos de fluido leva em consideração a componente da força sobre os fluidos na direção do escoamento, ou seja, a componente tangencial, devido ao atrito
que existe entre as partículas envolvidas. Bom, a relação entre a força tangencial que age sobre uma área ΔA vai ser denominada tensão cisalhante, né? E vai ser representada por tal, que é a nossa tensão cisalhante, é igual à força tangencial dividido pela área ΔA. Na verdade, essa tensão cisalhante calculada, dessa forma como está aí, representa um valor médio na área ΔA, já que a força tangencial ela pode variar conforme o ΔA que nós escolhermos. Então, é preciso definir a tensão cisalhante sobre uma área bem menor, né? Distribuindo assim em torno de um ponto. Então, passando a condição limite, nós podemos calcular, dada uma área bem pequena, tendendo a zero, o valor da tensão cisalhante, mesmo que não seja uniforme ao longo de toda a área. Então, a tensão cisalhante vai ser a derivada da força tangencial pela área. A tensão cisalhante, ela expressa o valor da taxa de variação da força tangencial com a área. Bom, nós vimos anteriormente que a lei de Newton da viscosidade é que estabelece que, no caso de um fluido em escoamento, essa tensão cisalhante vai poder ser calculada pela relação entre a taxa de variação da velocidade ao longo da profundidade, multiplicada pela viscosidade do fluido, né? Então, μ é a viscosidade do fluido, lembrando viscosidade dinâmica, e dy vai ser o gradiente de velocidade para o nosso escoamento, ou seja, como que a velocidade varia ao longo da profundidade, né? Então, a tensão cisalhante, né, passando o limite, vai ser a derivada da força tangencial pela área. A intensidade da componente tangencial da força F sobre toda a superfície A, basta integrar ao longo da área o valor da tensão cisalhante, nós vamos encontrar a intensidade dessa força tangencial. A unidade de pressão e de tensão cisalhante no sistema internacional é Newton por metro quadrado, né? A gente chama essa unidade de Pascal no sistema internacional. No sistema CGS, nós podemos representar por Dina por centímetro quadrado, que recebe o nome de bária. No sistema inglês, pound sobre pé ao quadrado, né? Ou feet ao quadrado. E assim por diante, depois vocês deem uma olhada aí nas conversões de unidade. Existem algumas outras unidades de pressão e de tensão que são utilizadas. Não são de nenhum sistema de unidades conhecidos, mas são muito utilizadas para representar a pressão. Nós temos aí o milímetro de mercúrio, que não é exatamente uma unidade de pressão, é uma unidade de comprimento, que vai representar a pressão equivalente ao deslocamento da coluna de mercúrio a 0 graus Celsius, correspondente a 1 milímetro. Então, 760 milímetros de mercúrio, que é o valor da pressão atmosférica, significa que uma coluna de mercúrio, medida, né, onde tem uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, ela vai subir no medidor, né, na régua, vai ter uma altura de 760 milímetros, tá? Além disso, nós também é muito comum e nós vamos utilizar muito em hidráulica o metro de coluna d'água, né, que também não é uma unidade de pressão, ela expressa uma pressão equivalente à pressão relativa a uma coluna de água a 4 graus Celsius, que possui uma altura de 1 metro, né? Então, 1 metro de coluna d'água equivale a 9.807 aproximadamente Pascal. Bom, então, dando sequência, nós vamos ver agora a lei de Pascal e a lei de Stevin, que servem para fazer a avaliação da variação da pressão nos fluidos, como a pressão ocorre
varia nos fluidos, né? A lei de Pascal nos diz que em qualquer ponto no interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções. A lei de Stevens diz que a diferença de pressão entre dois pontos de uma mesma massa líquida é igual à diferença de profundidade entre eles, multiplicada pelo peso específico do fluido. Agora nós vamos fazer algumas manipulações algébricas para que nós consigamos chegar nessas duas leis. Bom, primeiro nós vamos chegar no princípio de Pascal, que diz que em qualquer ponto no interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções. Então, vamos admitir um pequeno corpo na forma de um paralelepípedo que tem uma seção triangular e seus lados são infinitesimais e iguais a dx, dy e dz, tá? Então, esses são os lados do nosso corpo paralelepípedo. Esses lados vão ter um comprimento, e aí vão ser dx, dy e ds, né? Bom, esse paralelepípedo, ele tem um comprimento unitário e está imerso no interior de um fluido, que tem massa específica, ρ, beleza? Para que este paralelepípedo de fluido ele esteja em equilíbrio, é necessário que o somatório das forças em todas as direções seja nula, né? Das forças que agem sobre esse paralelepípedo. Então, nós vamos fazer que o somatório das forças em x é igual a zero. Assim, nós vamos ter px nessa direção, agindo sobre uma área dy vezes 1, tá certo? Que é a altura vezes 1. Tá agindo nessa área aqui. Beleza. Menos a componente na direção x, resultante dessa força que está agindo nessa área inclinada. Então, a componente nessa direção aqui, né? Essa componente, ela tem valor de PS vezes a área ds vezes 1, né? Que é esse lado aqui, vezes 1, vezes seno de θ. Θ, esse ângulo de cá. Isso daí tem que ser igual a zero. Bom, na direção y, nós também temos que ter o equilíbrio. Então, nós vamos ter o seguinte. Py para cima, né? Vezes dx, que é esse lado, vezes 1. Então, a área que ele está atuando aqui. Menos PS vezes ds, que é a reação, é a componente, né? Dessa força de cá, vezes cosseno do ângulo θ, menos a componente do peso de fluido que está agindo na direção de y. Bom, o peso, ele pode ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Mas a massa vai ser igual a ρ vezes o volume. Concordam comigo? O volume, ele pode ser tomado como sendo, aqui, vezes gravidade. O volume, ele vai ser dx vezes dy dividido por 2, que é a área, vezes 1, né? Esse é o volume, vezes a gravidade. Então, aqui a gente tem que o peso de fluido vai ser igual a ρ vezes g vezes dx vezes dy dividido por 2, né? Que é a componente, então, essa componente na direção y. Então, isso daí tem que ser igual a zero, tanto as forças na direção x quanto as forças na direção y, beleza? Resolvendo essas equações aí, nós vamos chegar que px é igual a py, que é igual a ps, ou seja, tudo isso vai nos dizer que a pressão em torno de um mesmo ponto, né,
vai ser a mesma em todas as direções que nós conhecermos quando esse fluido estiver em repouso, tá? Daí a gente consegue demonstrar o princípio de Pascal. Uma aplicação desse princípio é o próprio macaco hidráulico, né? Então, essa propriedade dos líquidos é utilizada em diversos dispositivos para amplificar a força e transmiti-las de um ponto para outro. Então, aqui, como a gente sabe que a pressão em todos os pontos de um fluido em repouso, ela é a mesma, aqui a gente pode considerar que a pressão neste ponto aqui é igual à pressão neste ponto 2 aqui. Portanto, a pressão a gente tem, né, que a pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. O que implica que, se eu fizer, como a área 1 é bem pequena, muito pequena, eu preciso fazer uma força pequena, né, para garantir que eu tenha uma pressão aqui que vá levantar, suportar esse carro, já que essa área 2 é maior, né? Então, isso aí é o princípio de funcionamento do macaco hidráulico. Bom, e agora nós vamos ver a equação fundamental da hidrostática, como é que nós vamos chegar nela e, a partir dela, tirar o princípio de Stevens, né? Então, nós vamos considerar um paralelepípedo de fluido de lados dx, dy e dz, um volume dvol, cheio de uma massa específica ρ, tudo referenciado a um referencial cartesiano, esse referencial aqui, triortogonal, então x, y e z, certo? Nós vamos ter o ponto P de coordenadas x, y e z, então eu vou indicar esse ponto P aqui. Ele tem as coordenadas x, y e z em um dos seus vértices e o ponto P' tem coordenadas x', y' e z' no outro vértice, né? Que é oposto ao ponto P. Com isso, nós vamos ter que a coordenada x do ponto P, né? Então, nós temos uma coordenada x aqui. E o ponto P' vai ter uma coordenada x mais dx. Concordam comigo? Que nós vamos chamar de x', que é igual a x mais dx. A mesma coisa para as outras direções. Ele tem coordenada y', que é igual a y mais dy, e tem coordenada z', que é igual a z mais dz, né? A massa de fluido, esse volume de fluido contido aqui dentro, dvol, é igual a dx, dy, dz. A massa do fluido é igual a ρ vezes dvol. Beleza. O peso contido, então, no fluido, né, vai ser dp, que é igual a ρg vezes dvol, né? E o dvol nós vamos ter que é a massa dividido pela massa específica. Ok. Suponhamos que no ponto P, então, a pressão seja P e no ponto P' a pressão seja P', diferente de P, né? Então, nós podemos escrever que P' vai ser igual a P mais um dP, mais uma variação na pressão. Nós desejamos calcular a variação elementar da pressão dP ocorrida quando nós variamos a posição no interior do fluido, de P até P', né? Deslocando ali infinitesimalmente. Para que a massa de fluido dm ela esteja em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças presentes seja nula. Então, fazendo aí o somatório de forças é igual a zero em todas as direções, nós vamos concluir que a pressão não vai variar ao longo do plano x, origem, y. Então, ao longo do plano XY,
a pressão ela não varia. Em qualquer ponto nesse plano, a pressão não varia. Ela só vai variar se eu sair do plano XY, se eu vir para um ponto aqui fora do plano XY. É isso que eu concluí a partir do equilíbrio de forças em todas as direções ali, naquele cubo, beleza? Pois vocês façam aí a dedução. E aí a gente chega, né? Nós vamos ver que ao longo de uma mesma superfície de nível de mesmo fluido, em repouso, a pressão não varia. Então, ao longo de X aqui, ó, né? Se eu tiver aqui X, aqui o meu eixo Z, que é a altura. Ao longo aqui do meu X, a pressão não vai variar. Como é o mesmo fluido, em todos os pontos, a uma mesma altura, eu tenho a mesma pressão. P1 é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a P4, P5, P6, tá? A gente consegue deduzir isso a partir da equação fundamental da hidrostática. Resta obter como que a pressão varia ao longo do eixo Z, porque a gente viu que ela varia. Então, fazendo o equilíbrio de forças na direção Z, nós vamos chegar nessa expressão aqui. A força, a pressão, ela varia com Z conforme a massa específica multiplicada pela gravidade, o inverso disso, ou seja, conforme o inverso do peso específico. Então, a variação da pressão ao longo da altura ΔZ é igual a menos o peso específico do fluido, certo? Então, partindo da equação fundamental da hidrostática, que foi essa que nós acabamos de chegar aqui, ó, variação da pressão com Z é igual a menos o gama, essa é a equação fundamental da hidrostática, é possível calcular a diferença de pressão quando o deslocamento no interior do fluido deixar de ser infinitesimal, por integração. Então, integrando esse valor aqui, né, nós temos que dP é igual a menos gama vezes dz, nós vamos integrar a pressão de um ponto P até um ponto P', e nós vamos integrar o dz de um ponto Z, né, de uma coordenada Z até uma coordenada Z', certo? Para resolver essa integral do segundo membro, é necessário conhecer como que o peso específico varia com Z, né? Então, a gente pode escrever que a variação da pressão, ou seja, P' menos P, vai ser igual a menos a integral de Z até Z' de gama dz, certo? Ou então, o ΔP, né, variação da pressão, a gente passou o sinal de negativo para o lado de lá, então ficou P menos P'. Eu troquei, tá bom? Vai ser igual ao, o sinal saiu, né, o sinal de negativo, a integral de gama dz de Z até Z'. Bom, no caso dos líquidos, considerando que são incompressíveis, ou seja, a massa específica ela é constante, considerada constante, como nós vimos na última aula, nós podemos admitir que, como a massa específica é constante, o peso específico vai ser constante, então ele pode sair para fora da integral. Nesse caso, para dois pontos onde as pressões são P e P', e as cotas são Z e Z', respectivamente, nós vamos ter que P' menos P é igual a menos a integral de dz, né? Como dz a gente pode sair para fora da integral fazendo Z menos Z, né? Então, nós vamos chegar que P menos P' é igual a gama Z' menos Z. Lembrando que P' é um ponto acima do ponto P, tá? Isso é importante. Para chegar nessa equação, o sinal ele tem que ser dessa forma. Então, nós vamos admitir sempre que Z' é maior do que Z, ou seja, o ponto P' está numa cota maior do que o ponto P. Nós vamos denominar essa diferença entre cotas de H,
né? Então, Z' menos E, nós vamos chamar de H. Ou seja, a profundidade do ponto P em relação ao ponto P'. Assim, nós vamos conseguir medir a pressão relativa entre os dois pontos, né? Porque essa pressão vai expressar o quanto a pressão em um ponto é maior do que a de um outro ponto mais elevado dentro do líquido. Então, com a lei de Stevens, é possível calcular a pressão em um ponto mais baixo, P, a partir da pressão no ponto mais alto, P'. E é possível calcular o valor de H. Bom, nós podemos referenciar a pressão em duas escalas diferentes. Uma é a escala de pressão absoluta, né? Na escala de pressão absoluta, o menor valor é o zero, certo? E a gente não vai ter nenhuma pressão negativa, certo? Essa escala expressa diferença. Se nós representarmos qualquer pressão nessa escala, nós vamos estar representando a diferença entre a pressão, que nós queremos dizer, e o vácuo total, certo? Beleza. Nós temos também uma outra escala de pressão. Então, aqui, ó, a escala de pressão absoluta está desse lado de cá. Vamos supor que nós temos uma pressão 1 referida na escala absoluta, tá? Essa pressão 1, ela significa a distância, o quanto eu tenho de pressão em relação ao zero, ao vácuo absoluto, certo? Já na escala, a escala de pressão relativa, o zero, ele corresponde à pressão atmosférica local, qualquer que seja o seu valor, medida na outra escala, sendo as pressões maiores positivas e as pressões inferiores à pressão atmosférica local negativas. Então, vamos supor que a pressão atmosférica local seja igual a 1 atm, referenciada aqui na outra escala. Esse 1 atm, na escala relativa, ele corresponde a zero. Então, qualquer valor que seja superior à pressão atmosférica local vai ser considerado um valor positivo. E qualquer valor que seja inferior à pressão atmosférica local vai ser considerado um valor de pressão negativo. E aí a gente vai considerar como sendo um vácuo parcial, certo? Nessa escala, nós temos pressões negativas, porque a pressão atmosférica ela não é igual a zero. Então, tudo que for abaixo da pressão atmosférica vai ser uma pressão negativa, considerado vácuo, tá bom? Então, essas são as duas escalas de pressões que nós temos. E as medidas de pressão? Comumente, como eu falei para você, utiliza-se muito a medida de pressão em metro de coluna de líquido, né? Na hidráulica, a gente utiliza muito metro de coluna d'água, ou MCA. Ou seja, é a altura de uma coluna de água que, na sua base, desenvolveria uma pressão correspondente à pressão que está sendo medida, tá certo? Então, como a gente sabe que a pressão é ρ vezes G vezes H, nós temos que a relação entre a pressão e o peso específico do fluido vai ser pressão dividido por gama, né? Dessa relação aqui, que é o próprio H, né? Esse valor de H é o valor da pressão em metro de coluna d'água. Então, 1 metro de coluna d'água significa pressão dividido por gama, certo? E nós temos os medidores de pressão, certo? Nós temos o piezômetro, em que a altura da água no tubo corresponde à pressão. E o líquido indicador é o próprio fluido da tubulação, onde está sendo medida a pressão. Então, o piezômetro, nós conectamos um tubo, aqui está a tubulação. Nós chegamos lá e conectamos um tubo nessa tubulação. Aí, nós vamos ver até onde que a água vai subir nesse tubo. Essa altura aqui corresponde à pressão exercida por aquele fluido, tá? Né? Gama, o peso do fluido, vezes a altura, vai nos dar a pressão.
Beleza, nós temos também o manômetro em U, né? Que nos dá a diferença de altura, e essa diferença vai ser dada, né, pela pressão, vai determinar a pressão. Então, nós temos um fluido que está escoando aqui dentro, aqui está o centro do escoamento. Nós vamos conectar um tubo em U nesse fluido. E aí, uma parte da água que estava em escoamento, ela vai vir e vai preencher esse tubo até uma certa altura. Essa diferença de altura aqui, multiplicada pelo peso específico do fluido, vai nos dar o valor da pressão do escoamento naquele ponto. E nós temos o manômetro diferencial, que é utilizado para medir a diferença de pressão entre dois tubos diferentes, certo? Então, aqui nós temos um tubo escoando um fluido aqui dentro, outro tubo escoando outro fluido aqui dentro. A gente conecta esses tubos através de um manômetro diferencial e a diferença aqui também vai nos dar, né, dependendo de qual fluido está de cá e qual fluido está de cá, vai nos dar a pressão, a diferença de pressão entre esses dois fluidos. Depois deem uma olhada lá, relembrem a matéria de fenômenos de transporte para que vocês não fiquem muito perdidos. Caso tenham dúvidas com relação ao cálculo das pressões nesses medidores de pressão, vocês podem me procurar, tá bom? Caso vocês não se lembrem. Mas para quem foi meu aluno, fez muito exercício disso, né? Então, eu acho que tá fresco na memória de vocês. Qualquer coisa, vocês me comuniquem, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.